Você sabia que a maioria dos nódulos de tireoide são benignos? Mas como saber se o seu nódulo ou o nódulo do seu paciente exige atenção? O exame de ultrassom é a chave para essa resposta. E se você quer entender de maneira simples e completa quais são os tipos de nódulos de tireoide e o que o exame de ultrassom diz sobre cada um deles, fica comigo nesse vídeo. Eu vou falar de pelo menos 5 tipos diferentes de nódulos de tireoide e o último deles é o mais importante, porque é o padrão de nódulo que realmente é suspeito pelo exame de ultrassom de ser um câncer de tireoide. Eu sou o Dr. Augusto, médico radiologista, e você está no canal da Escola de Ultrassom. O primeiro deles que eu vou falar aqui é o cisto de tireoide, conhecido como cisto coloide. É um nódulo tipicamente benigno. Ele é ali preenchido por líquido, é um líquido muitas vezes espesso. Como você pode ver na imagem, o cisto coloide, ele tem características ecográficas muito típicas, que é esse centro escuro, que nós chamamos anecoico, que é a ausência de conteúdo, ausência de ecos, e um reforço acústico posterior, que é exatamente essa faixa branca ecogênica posteriormente ao nódulo, sugerindo tratar-se realmente de um cisto. E o tipo de nódulo, que é o cisto, ele muitas vezes tem esses focos ecogênicos, que são esses pontinhos brancos no seu interior, decorrente aí do material coloide que é produzido pelas células da tireoide. Os cistos coloides não exigem nenhuma atenção, nenhuma preocupação, porque eles são sempre benignos, sempre, em 100% das vezes. O cisto é, na sua totalidade, um achado benigno. Por isso ele é considerado um T-RAD1 na classificação aí do Colégio Americano de Radiologia, o que significa que são lesões estritamente benignas. O que pode acontecer com o cisto é que algumas vezes ele pode crescer, ele pode sangrar e isso causar algum tipo de desconforto, de dor no pescoço. Quando isso acontece, aí sim a gente pode fazer uma punção, que é retirar esse sangue do cisto, esvaziá-lo e gerar alívio para o paciente. Mas é uma punção que a gente faz, a gente chama como punção de alívio. Ela não tem aquele objetivo de fazer diagnóstico, como são as outras punções de tireoide. Então, esse foi o primeiro nódulo sobre o qual eu vou falar, o cisto coloide. O segundo tipo de nódulo que nós vamos falar aqui é o nódulo misto, também conhecido como sólido cístico. É exatamente esse nódulo que tem ali tanto um componente sólido, que a gente fala ali um componente de partes moles, como um componente cístico, que é o líquido que preenche aí o restante desses nódulos. A imensa maioria dos nódulos mistos também são benignos. Por isso que a sua maioria, a gente está classificando esses nódulos pelo T-RADS do Colégio Americano, eles vão ter ali um T-RADS 2, que é exatamente uma classificação de nódulos benignos em sua imensa maioria. Os nódulos mistos, eles podem ser classificados em 2 tipos, que são aqueles nódulos onde predomina o componente sólido, e nós chamamos de nódulo misto predominantemente sólido, quando existe esse predomínio do componente sólido, ou os nódulos mistos predominantemente císticos, que é quando a gente tem um predomínio do componente líquido. De maneira geral, isso eu posso falar tanto com base na literatura como com base na minha experiência, a possibilidade de um nódulo misto ser câncer é baixíssima, é menor do que 1%, e eu já faço ultrassom há mais de 10 anos, faço bastante punção de tireoide, e eu só peguei um nódulo misto maligno, em toda essa minha jornada. E quando a gente vai para a literatura, a gente também vê uma estatística bastante baixa, pouco prevalente, de nódulos, de cânceres que se manifestam como nódulos mistos, para que você possa saber, possa suspeitar quais são as características de um nódulo misto que vão levar à suspeita de um câncer de tireoide. É um nódulo com essas características. Quando a gente vê esse componente sólido localizado na periferia do nódulo, o que a gente chama de componente excêntrico. Esse componente muitas vezes ele tem as margens irregulares, margens lobuladas. Ele tem componentes de focos ecogênicos puntiformes, que podem representar microcalcificações. Ele é hipoecóico. Então esse tipo de nódulo ele é realmente um nódulo suspeito. E sempre que a gente lida com esse tipo de nódulo, a gente deve levar em consideração o componente sólido para classificá-lo da melhor forma, sugerir uma punção se ele estiver ali dentro dos critérios de punção do T-RADS do Colégio Americano de Radiologia.
Existe um outro tipo de nódulo, eu vou falar aqui como sendo o terceiro tipo, que é o nódulo espongiforme. Ele seria uma espécie de nódulo misto, já que ele tem ali um componente de líquido, né, um componente cístico, mas ele tem várias traves ecogênicas, ele tem várias áreas císticas que são entremeadas ali por septos, que acaba dando esse padrão bastante característico conhecido como espongiforme. Esse termo ele vem porque o tipo, a apresentação, a morfologia do nódulo se assemelha a uma esponja, como você pode ver aqui na imagem. Então esse tipo de nódulo, o espongiforme, também é considerado pelo Colégio Americano de Radiologia como T-RADS 1, porque a literatura já foi bastante clara, trouxe bastante evidência de que esse tipo de nódulo não representa nenhum nódulo maligno. Os cânceres de tireoide não se manifestam com esse tipo de apresentação. Então, sempre que a gente está diante de um nódulo espongiforme, a gente fica tranquilo, a gente classifica ele como T-RADS 1 e sabe que trata-se de um nódulo benigno. E dentro do T-RADS, a definição do nódulo espongiforme é exatamente esse nódulo com mais de 50% do volume dele composto por pequenas áreas císticas aí dispersas pelo seu interior. Para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, eu vou te pedir para deixar o like nesse vídeo. Se você não for inscrito no canal, se inscreve aqui para que você possa também ter acesso aos nossos próximos conteúdos falando aqui sobre ultrassonografia. O quarto tipo de nódulo que eu vou falar são os nódulos sólidos. Então nós temos os nódulos sólidos isoecóicos, cuja ecogenicidade é muito parecida com a da tireoide. É quando a gente compara a tonalidade de cinza do nódulo com a tonalidade de cinza da tireoide. Então, quando eles se assemelham, essas tonalidades, a gente chama esses nódulos de nódulos sólidos isoecóicos. Esses nódulos, via de regra, na sua imensa maioria, também são nódulos benignos e eles geralmente são classificados como T-RADS 3. A conduta pode muitas vezes ser apenas um segmento, um novo exame de ultrassom ou a realização de punção de tireoide, a depender aí de outras características ou a depender do tamanho desse nódulo. O outro tipo de nódulo sólido seria o nódulo sólido hiperecóico. Esse termo hiperecóico a gente utiliza porque a ecogenicidade desse nódulo ela é superior à ecogenicidade da tireoide. E em qual cenário isso é comum? Nos cenários de tireoidite. Quando a gente tem ali uma inflamação da tireoide, um processo autoimune, onde a glândula fica inflamada, ela fica edemaciada, ela acaba reduzindo a sua ecogenicidade total e o nódulo acaba tendo ali uma ecogenicidade maior do que da tireoide, conhecido então como nódulo hiperecóico, e via de regra também são nódulos benignos, classificados como T-RADS 3 pelo Colégio Americano de Radiologia e geralmente prescindem de necessidade de punção de tireoide. Agora, o outro tipo de nódulo sólido são os nódulos sólidos hipoecóicos, são um pouco mais suspeitos. Por quê? Porque essa ecogenicidade reduzida, ela acaba sendo ali mais associada a carcinomas, aos nódulos suspeitos. Porém, da mesma forma, na sua grande maioria, esses nódulos sólidos hipoecóicos também serão nódulos benignos. O que vai definir se esse nódulo precisa ser acompanhado ou precisa de punção vai ser geralmente as outras características associadas ou o seu tamanho. E eu vou falar sobre isso no próximo tipo de nódulo, que são os nódulos suspeitos. O quinto tipo de nódulo é o nódulo suspeito. E Augusto, como é que se apresenta esse nódulo no ultrassom? Os nódulos de tireoide suspeitos, eles têm uma característica muito prevalente, muito típica, que são quais? São nódulos sólidos. Esses nódulos sólidos, eles têm uma ecogenicidade reduzida, ou seja, eles são considerados hipoecóicos ou ainda marcadamente hipoecóicos, que é quando a ecogenicidade é tão reduzida, tão escura, que ele fica ali menos ecogênico do que a própria musculatura que circunda a tireoide. Então esses nódulos ainda têm as margens irregulares, então são aqueles nódulos com margens lobuladas, margens espiculadas, ou até quando eles ultrapassam os limites da tireoide e invadem as estruturas adjacentes, o que a gente chama tecnicamente de extensão extratireoidiana. São nódulos que apresentam, via de regra, microcalcificações, reconhecidas como focos ecogênicos pontiformes, ou até mesmo calcificações periféricas ou macrocalcificações. A forma desse nódulo também costuma ser suspeita, que é aquela forma mais alta do que larga, quando o diâmetro antero-posterior do nódulo é maior do que o seu diâmetro horizontal. Então todas essas características em conjunto
conjunto nos levam a suspeitar de um nódulo maligno, de um câncer de tireoide. E é aí que o T-RADS entra, porque nesses nódulos, a classificação do T-RADS, como a gente utiliza a classificação, né? Para cada parâmetro que a gente avalia, a gente dá alguns pontos, e esses nódulos, por eles serem suspeitos em todas as características, eles acabam levando muitos pontos na sua pontuação total. Então a classificação do T-RADS desses nódulos acaba sendo a classificação T-RADS 5, que é a classificação mais suspeita, e portanto a gente acaba fazendo comumente, via de regra, nós fazemos a punção desses nódulos a partir de 1 centímetro, de acordo com os critérios do T-RADS. No final das contas, a classificação T-RADS ela é muito importante, principalmente para a gente reconhecer quais são esses nódulos mais suspeitos, esses nódulos que têm várias características que levam o médico a suspeitar de malignidade, porque aí com a classificação suspeita, a classificação T-RADS 5, que a gente sabe que a partir de 1 centímetro, principalmente, a gente já tem aí uma definição de que esse nódulo precisa de punção, né, para que a classificação da citologia desse nódulo possa defini-lo como um nódulo suspeito e merece uma investigação adicional. Então nós vimos nesse vídeo que o ultrassom é indispensável para avaliar e classificar os nódulos de tireoide. O exame de ultrassom nos dá uma espécie de fotografia para a tomada de decisão. A diferença entre um laudo de ultrassom seguro e um laudo confuso está exatamente na capacidade do médico em identificar essas alterações, em identificar essa morfologia de um nódulo e poder prosseguir a investigação com a punção e orientar o colega solicitante sobre a necessidade de investigação adicional desses nódulos. E se você quer dominar a avaliação de nódulos de tireoide, aprender como classificá-los e principalmente usar o T-RADS no seu laudo de ultrassom, eu vou deixar aqui uma playlist com vários outros vídeos sobre o T-RADS que eu fiz aqui no canal da Escola de Ultrassom. Tem vídeos falando das categorias aí, como a composição, como avaliar a ecogenicidade, as margens, a forma e os focos ecogênicos dos nódulos. Clique na playlist, assista os vídeos e dê o próximo passo na sua capacitação em ultrassonografia de tireoide. Agora, se você busca uma formação completa em ultrassonografia nas diferentes especialidades, se você tem interesse em revisar conteúdos, em aprender ou mesmo em se atualizar, eu te recomendo a Escola de Ultrassom, a primeira escola por assinatura do Brasil e da América Latina, com um vasto conteúdo, com grandes nomes da especialidade, e o link para você acessá-lo está aqui na descrição do vídeo. Te vejo lá!